Exercício 7. Calcule o volume do sólido, limitado inferiormente pelo plano z igual a 0, superiormente pelo plano x mais z igual a 1, pelo cilindro x2 mais y2 igual a 1 e pelo plano x mais y igual a 1, isso tudo no primeiro octante. Então, solução. O esboço do sólido, ele é ilustrado nessa figura abaixo, tá? Então, observe que o plano z igual a 0 está aqui embaixo. Observe também que aqui em cima nós temos o plano x mais z igual a 1. Observe que na minha lateral aqui, ó, eu tenho um pedaço do meu cilindro. E observe, que eu acho que é o mais delicado, é que esse corte aqui, ó, esse corte aqui, ele é o plano, tá? X mais y igual a 1. Então, quando a gente faz essa interpretação desses cortes, nós obtemos esse sólido, e uma boa visualização é tentar olhar daqui de cima. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero entender qual é a projeção desse sólido no meu plano XY. Então, o plano x mais z igual a 1 pode ser escrito como sendo z igual a 1 menos x, de modo que o volume pedido está sob o gráfico da função z igual a 1 menos x e acima de R, onde R é o par XY, pertencente ao R2, tal que x é maior ou igual a 0, menor ou igual que 1, e o y, por sua vez, é maior ou igual que 1 menos x e menor ou igual que a raiz quadrada de 1 menos x2, lembrando que R é uma região do tipo 1, podemos interpretar R dessa forma. Se você também quiser, pode interpretar ela como sendo uma região do tipo 2, mas não vai fazer muita diferença. Então, a nossa região R pode ser interpretada como mostra a nossa figura abaixo. Bom, o volume do sólido, ele é dado pela integral de 0 a 1, da integral de 1 menos x até a raiz quadrada de 1 menos x2. A minha função, ela é a 1 menos x, tá? É a z. Tudo isso dy dx. Então, nós podemos pegar a nossa integral interna com relação a y, calcular uma primitiva para essa integral. Temos que uma primitiva é 1 menos xy, uma vez que a função que envolve x é constante. Ela, pelo teorema fundamental do cálculo, sendo avaliada de 1 menos x até raiz quadrada de 1 menos x2. Dessa forma, nós temos que a integral de 0 a 1, 1 menos x, abre parênteses, raiz quadrada de 1 menos x2 menos 1 mais x, fecha parênteses, dx. Para calcular essa integral, observe que eu fiz aqui uma distributividade. Eu fiz 1 menos x vezes a raiz de 1 menos x2, somado com 1 menos x vezes menos 1 mais x. Bom, novamente apliquei a distributividade e isso ficou igual à integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx, menos a integral de 0 a 1, x vezes raiz quadrada de 1 menos x2 dx, menos a integral de 0 a 1, 1 menos x ao quadrado dx. Então, observe que esse fator aqui, ele é menos 1 vezes 1 menos x. Esse menos veio para cá, e 1 menos x vezes 1 menos x deu 1 menos x ao quadrado. Foi isso que eu fiz aqui. Bom, separamos a nossa integral em 3 integrais, e mais uma vez, vamos calcular essas integrais, uma de cada vez. Então, esse problema será separado em 3 integrais. Bom, a primeira integral, que eu chamei de I1, é a integral de 0 a 1, da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Vamos usar uma substituição, né? Uma substituição trigonométrica, onde vamos chamar x de seno de θ,
O dx é o cosseno de θ de θ. E lembrando que θ é igual a zero quando x for igual a zero. Θ é igual a π sobre 2 quando x é igual a 1. E, dessa forma, a integral, essa integral 1, que eu chamei de I1, ela é a integral de 0 a π sobre 2 da raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ de θ. Bom, lembrando, o seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso é igual a 1. Ou seja, 1 menos seno ao quadrado de θ é igual ao cosseno ao quadrado de θ. Bom, o cosseno ao quadrado de θ, quando eu extraio sua raiz quadrada, então, a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de θ, isso é igual ao módulo do cosseno de θ. Como o θ está variando de 0 a π sobre 2, e no primeiro quadrante o cosseno é positivo, então, isso, por sua vez, é igual ao cosseno de θ. Então, isso daqui resulta em um cosseno de θ. Cosseno de θ vezes esse cosseno de θ dá cosseno ao quadrado de θ. E lembrando a nossa identidade trigonométrica, que diz o seguinte, que o cosseno ao quadrado de θ é 1 meio de 1 mais cosseno de 2 θ. Então, trocando cosseno ao quadrado de θ por 1 meio de 1 mais cosseno de 2 θ, resultamos na seguinte integral. Esse 1 meio caiu fora da integral, ficou 1 meio vezes a integral de 0 a π sobre 2, 1 mais cosseno de 2 θ de θ. Bom, uma primitiva para isso aí é o seguinte, 1 meio de θ mais 1 meio do seno de 2 θ, tudo isso avaliado de 0 a π sobre 2, pelo teorema fundamental do cálculo, e obtemos como resultado 1 meio vezes π sobre 2, e isso é igual a π sobre 4. Bom, a nossa segunda integral, a que chamamos de I2, é a integral de 0 a 1, x vezes raiz quadrada de 1 menos x2 dx. Bom, vamos usar a seguinte substituição para resolver essa integral. Vamos chamar de u 1 menos x ao quadrado. E du é igual a menos 2x dx, ou menos 1 meio de du é igual a x dx. Note que u é igual a 1 quando x é igual a 0, e u é igual a 0 quando x é igual a 1. Então, substituindo na nossa integral, obtemos que I2 pode ser escrita como sendo menos 1 meio da integral de 1 a 0 raiz de u du. Uma propriedade da integral é que a integral de a a b de uma f dx, se a gente inverte os limites de integração, isso é menos a integral de b a a f dx. E é o que vamos fazer aqui. Então, vamos inverter o limite de integração, de modo que isso aqui se torna menos 1 meio vezes menos 1 dá 1 meio, a integral de 0 a 1, u elevado a 1 meio du. Bom, uma primitiva para u elevado a 1 meio du é 2 terços de u elevado a 3 meios. Então, fica da seguinte forma, 1 meio de 2 terços de u elevado a 3 meio, sendo avaliado de 0 a 1, pelo teorema fundamental do cálculo. Fazendo essas continhas, isso é igual a 1 meio de 2 terços menos 0, isso é igual a 1 meio vezes 2 terços, isso é igual a 1 terço. Então, a segunda integral teve como resultado igual a 1 terço. Bom, a nossa terceira integral é o que eu chamei de I3, ela é a integral de 0 a 1, 1 menos x ao quadrado dx. Então, vou fazer a seguinte substituição, chamar de v, 1 menos x, dv é igual a menos dx, ou menos dv é igual a dx, e note que v é igual a 1 quando x é igual a 0, e v é igual a 0 quando x é igual a 1. Então, substituindo a nossa integral, temos o seguinte, a nossa terceira integral, que eu chamei de I3, é igual a menos a integral de 1 a 0, v ao quadrado dv. Vamos novamente utilizar a propriedade que é a integral de a a b de uma f dx. Se eu troco os limites de integração, isso é a integral de b a a menos f dx, ou seja, aparece um sinal de menos. E é o que eu vou fazer nessa integral. Ao trocar os limites de integração, isso aparece o menos, que multiplicado com esse menos aqui fica mais. Então,
isso tem como resultado a integral de 0 a 1, v ao quadrado dv. E uma primitiva para v ao quadrado é 1/3 de v ao cubo, tudo isso sendo avaliado de 0 a 1 pelo teorema fundamental do cálculo, e isso nós temos como resultado igual a 1/3. Portanto, o volume é v igual I1 menos I2 menos I3. Lembrando que I1 é a nossa primeira integral, I2 é a nossa segunda integral, I3 é a nossa terceira integral, e o I1 foi igual a π sobre 4, I2 foi igual a 1/3, I3 foi igual a 1/3. Dessa forma, nós temos que o volume é π sobre 4, menos 1 sobre 3, menos 1 sobre 3, e isso é igual a π sobre 4, menos 2 sobre 3. Então, esse é o resultado do volume do sólido pedido no exercício 7.